Olá, eu venho hoje conversar com vocês sobre a nossa última aula sobre afasia progressiva primária. Desta vez será sobre a forma logopênica. E o que é que tem nessa forma logopênica que as outras que eu expliquei não tem? Essa forma é a mais difícil de ser diagnosticada. Ela possui 3 subtipos, que são subtipos de uma forma leve, mas é típica, de uma forma que é leve, mas é atípica e dura muito tempo, e uma forma que é severa, é típica e é de tempo moderado. E aí vocês podem me perguntar, em relação assim às outras, qual é a diferença que existe? Bom, a diferença mais importante é quando a pessoa passa a ter dificuldade de repetir. A pessoa, alguém de casa, ou trabalho, pede para você, por exemplo, repetir uma coisa. Repita para ver se você não esquece. Então diz a palavra, sei lá, apartamento. Aí a pessoa vai repetir, não consegue repetir, como se ela tivesse a dificuldade de pronunciar aquela palavra. Em um outro momento, conversando normalmente, ela diz a palavra. Aí alguém da família diz assim, você está de brincadeira, porque quando eu peço para você repetir, você não repete. E quando a gente não pede, você quer, você repete. Então isso é uma das coisas que começa assim, muito no início da doença. E as formas que a gente pode dizer, por exemplo, uma forma leve, que é típica, começa com a pessoa, por exemplo, perseverando. Então a pessoa quer dizer uma palavra e quando vai dizer a palavra, ela fica repetindo a palavra. Um dos nossos pacientes, ele queria falar, então conversando com a família, quando surgiu uma palavra, por exemplo, cavalo, então ele fazia cavalo, cavalo, cavalo. Surgia copo, 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 copo. Isso não era constante, mas isso numa conversa acontecia. Só que passava como brincadeira para todas as pessoas que estavam assistindo, especialmente os netos, que ficavam dando gargalhadas daquilo que o avô fazia. E ele viveu assim por vários anos, até que ele foi piorando do processo e terminou em uma situação de demência e foi a óbito. E ao se fazer a autópsia dele, como vocês vão olhar aqui, ele tinha a doença de Alzheimer. Então essa afasia progressiva primária logopênica, ela também é chamada de afasia da doença de Alzheimer, ou afasia progressiva da doença de Alzheimer. Por que isso? Porque quando a pessoa morre, que se faz autópsia, em quase 70% dos casos, a depender do estudo, a pessoa tem a doença de Alzheimer lá dentro. Então é uma forma, essa forma que é chamada de leve e típica, é uma forma que pode levar aí vários anos nesse processo inicial tão simples, né, tão de brincadeira, mas a partir de 2, 3, 4 anos isso vai se modificando e somente quando se faz uma avaliação é que se pode perceber. E quanto mais cedo se percebe, melhor, porque o neurologista pode ajudar a fazer o diagnóstico e orientar especificamente junto com a fono, e a fonoaudióloga poderá ajudar muito essa pessoa numa fase ainda que não seja do meio para o fim. Outras coisas que vão aparecer na afasia progressiva primária logopênica, que também está junto com essa dificuldade, é querer lembrar de uma palavra e não lembrar. Quer dizer a palavra, mas não lembra. Quer dizer, está conversando e aí quer dizer a você uma coisa, mas aquilo ali não vem. Bom, isso muita gente faz, só que ele faz isso e vai repetindo e daqui a pouco ele tem dificuldades de conversar e passa a se isolar. Quando essas pessoas evoluem com essa afasia, elas têm uma tendência de ficar com uma demência. Isso vai acontecendo progressivamente. Nessas 3 formas que a doença tem, que ela se subdivide, existe uma forma que é muito severa, que a pessoa fica demente em torno de mais ou menos 1 ano depois que ela recebe o diagnóstico.
no máximo 2 anos. É uma pessoa que já não tem condições, ela já depende de todos para sobreviver. Então é uma doença causada, é uma doença neurodegenerativa que começa especificamente por um problema de linguagem e que bobamente ela vai progredindo cada vez mais até deixar a pessoa a depender, ou seja, demente, e o final de sua vida, caso faça um diagnóstico, ela tem a doença de Alzheimer em 70% dos casos. Então preste atenção nos seus familiares, nas pessoas que estão convivendo com vocês. Os pequenos detalhes, vale a pena ser consultado por quem tem condições de poder lhe ajudar. Até lá.